Como roteirista, você tem controle sobre o seu mundo, mas lembre-se que ele sempre precisa seguir uma lógica interna, e uma coisa que vai te ajudar nisso é construir um bom cenário para sua história. Um bom cenário é aquele que suporta o roteiro e ajuda a desenvolvê-lo, e mais importante, ele permanece na mente de quem o visitou. Muitas vezes o cenário oferece um forte viés para a história. Você pode dizer que ela se passa num mundo pós-apocalíptico, lotado de zumbis ou numa galáxia muito distante. E apesar de eu ter feito apenas uma menção genérica, é provável que esses exemplos façam você imaginar o que seria narrado ali. Os cenários são responsáveis por criar uma expectativa no público. Assim como há histórias que não existiriam da mesma forma sem o cenário, como os Jogos Vorazes sem Panem, há outras que poderiam acontecer em cenários semelhantes com pouca ou nenhuma mudança, como se a coisa acontecesse em uma cidadezinha ao sul da França. Tudo depende de onde você vai querer colocar os pontos fortes de sua trama. Existem histórias excelentes com e sem cenários impactantes. Porém, mesmo se sua história pudesse ser contada em outros lugares ou com pouca ou nenhuma diferença de roteiro, não significa que o cenário escolhido deva ser superficial. Ele é o responsável pela ambientação, por envolver todas as cenas e montá-las na mente do público. Para descrever um bom cenário, é preciso levar em consideração algumas coisas. Pense nos elementos que o constituem. Como é a paisagem, o conjunto de relevos, vegetações e construções, ou talvez a ausência disso, caso sua história se passe no meio do espaço. É uma ilha perdida no oceano ou o centro de uma grande metrópole? É um cenário interno ou externo? Como é a estrutura do lugar, os móveis e objetos que o compõem, a sua ambientação e sentimento que ela passa? Baseie-se em cenários reais. Há dois extremos aqui. Primeiro, se você for escrever uma história que se passa em lugares reais no passado ou no presente, é claro que você deva se basear no que existe. Segundo, nada te impede de escrever um cenário que seja o mais bizarro possível, onde qualquer semelhança com o nosso mundo seja pura coincidência. Mas, geralmente, mesmo em cenários completamente inventados, como a Terra-média, há elementos similares aos de nosso mundo. Enquanto as diferenças estão ali para causar o deslumbramento e ficar de recordação, são essas semelhanças as responsáveis pela conexão com o público. Assim, uma boa parte das histórias cai em algum lugar entre os dois extremos. Possuem tanto elementos reais quanto elementos inventados. O Hotel Overlook de O Iluminado é baseado em um hotel real, em uma localização real, mas com elementos do horror. Westeros, de Game of Thrones, é um mundo fictício que carrega enormes semelhanças à Europa medieval. Nárnia é outro mundo fictício, rico em diversidades tanto de paisagens quanto de espécies, onde animais falam, gigantes permanecem adormecidos em montanhas e duendes pernetas são invisíveis, mas o mundo ainda sustenta conhecidas relações sociais. Basicamente, instale as fundações do seu cenário em algo que você já conheça, então acrescente outros elementos baseados no que existe, mas que talvez exija um pouco de pesquisa. E por fim, tempere com sua imaginação. Mantenha a congruência. Ao pensar em uma cena em um cenário específico, a descrição precisa ser o mais detalhada possível. Para cada um desses lugares mais específicos, você pode pensar em diferentes características que vão agregar na cena. Mas uma vez que esses cenários possuem uma relação entre si, alguns elementos vão ser compartilhados ou amarrados por causa e efeito. Fazendo a pesquisa para o seu cenário. Uma das coisas mais importantes que você precisa fazer para montar e descrever um bom cenário é a pesquisa. Você pode escolher usar experiências pessoais, questionar outras pessoas, pesquisar em livros, na internet, mas também é importante saber o máximo para criar um cenário harmonioso, seja ele fictício ou no nosso mundo real. Algumas coisas que você precisa saber para qualquer tipo de cenário são geografia, clima, grupos sociais, história, idioma, cultura, ciência e tecnologia e religião e mitologia.
Defina a importância que o cenário terá para sua história. Reflita sobre os elementos que o constituem. Aprofunde-o com exemplos reais e mantenha sua congruência. Esses fatores servem de base para você começar a imaginar o seu próprio mundo ou até definir quais elementos enfatizar em seu cenário real.